Olá, boa noite. Moradores denunciam mau cheiro vindo de funerária na região central de São Luís. Deputados participam de audiência pública sobre a qualidade da água no estado. A Anatel bloqueia celulares piratas, habilitados desde o início do ano em todo o Maranhão. Prefeitura celebra 5 anos do Centro Dia de Referência para pessoas com deficiência. O mau cheiro vindo de uma funerária no bairro Diamante, aqui na capital, tem causado desconforto e preocupação aos moradores próximo ao local. O mau cheiro denunciado pelos moradores vem da parte de trás desse prédio, onde funciona essa funerária. Quando chove, o incômodo é maior, pois a água utilizada pelos funcionários para a lavagem dos corpos escorre e fica acumulada. Está incomodando desde 8 horas da manhã, ninguém consegue tomar café, ninguém consegue almoçar. Hoje ninguém almoçou, ninguém merendou, ninguém fez nada. Só esperando eles terminar de tirar resíduo de morto, que eles estão dizendo que não é resíduo de morto, mas os moradores tudinho estão conscientes que é resíduo de morto. As crianças estão aqui caçando, pegar as crianças pegar doença, tá entendendo? As crianças pegar doença, porque as crianças não podem andar no chão. Nesse vídeo feito pelos moradores, é possível ver os funcionários retirando materiais da garagem, que segundo eles, seriam restos mortais e que causam um mau cheiro, motivo esse de reclamação. Quando é de madrugada, ninguém pode mais dormir, tira o sossego da gente, sono tudo, por causa da fedentina que tem aqui. Fede demais, formol, cheiro de formol é tudo. Então, a partir de 10 horas, 11 horas da noite, incomoda o sono dos moradores aqui tudinho. Uma equipe da polícia foi acionada para o local, que justificou que o odor foi provocado pelo entupimento de um canal de esgoto do prédio. Mas quem mora no bairro discordou da explicação. Eles alegam que não é daí, mas é daí. É daí. Aí escorre aqui, ó. Aí as crianças não podem brincar. Aí a pessoa não pode tá trafegando aqui, por quê? Porque tá tudo alagado. E um negócio, a culpa é deles, A administração da funerária foi procurada pela produção do Jornal da Difusora, mas ainda não se manifestou. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai encaminhar uma equipe da Vigilância Sanitária para verificar a situação e tomar as providências necessárias. E no Dia da Água, uma audiência pública na Assembleia Legislativa apresentou os principais desafios, como qualidade da distribuição, comercialização e preservação da água no Maranhão. A poluição é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que diariamente os mananciais do mundo recebem toneladas de diversos tipos de resíduos. O assunto foi debatido no dia em que se celebra o Dia Mundial da Água. A audiência pública foi proposta pelo deputado Zé Inácio. A Assembleia Legislativa vai dar sua contribuição debatendo a importância desse tema para a humanidade de uma forma geral, mas de forma mais específica aos maranhenses. Além de discutir políticas públicas como forma de garantir água potável para todos os maranhenses, esse encontro também serviu para alertar a população sobre a importância do consumo consciente da água. Eu acho que o tema principal disso tudo, eu acredito que é passar para a população o uso racional, o uso consciente da água, né, para que ela não possa vir assim, a faltar no futuro próximo e que a gente possa estar também preservando esse bem para gerações futuras. Um dos órgãos representados na audiência foi a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Atualmente, a reserva do Batatã e o rio Itapecuru, distante de São Luís a menos de 100 quilômetros, são os principais fornecedores de água para a população da capital maranhense. Devido às chuvas intensas, a reserva do Batatã, que nos últimos anos sofreu com a escassez de água, hoje opera com aproximadamente 40% da capacidade. De modo geral, o Maranhão é um estado bem servido de água potável. A CAEMA tem trabalhado em outras frentes, como por exemplo a despoluição de rios, como forma de preservar esse bem indispensável para a vida humana. Nós temos 4 grandes estações de tratamento de esgoto aqui em São Luís. Bacanga, Jaracati, Vinhais e agora vai ficar pronto a do Anil, que fica próximo ali da Ivar Saldanha. Com isso, nós vamos poder estar tratando 70% dos esgotos da cidade de São Luís, o que representará a salubridade ambiental significativa para a ilha. Uma das questões debatidas na oportunidade tem a ver com os serviços prestados pela CAEMA
e os prejuízos que a população teria caso a companhia fosse privatizada. Hoje a população tem que entender que antes de privatizar é necessário que a gente fortaleça, que o governo do estado fortaleça a CAEMA para que a CAEMA possa prestar um serviço de qualidade à população, porque senão a população será penalizada. Aparelhos celulares irregulares que foram habilitados desde o início do ano serão bloqueados a partir deste fim de semana em todo o Maranhão. A medida vale apenas para aparelhos irregulares, os considerados telefones piratas, sem certificação ou que foram clonados e roubados. A partir desse domingo, eles serão bloqueados em todo o Maranhão e outros 14 estados brasileiros. A ação faz parte da terceira e última etapa do projeto Celular Legal, desenvolvido pela Anatel e que visa tirar de circulação em todo o país esse tipo de aparelho. Todo aparelho ele possui um número interno dele, que a gente chama de IMEI. É como se fosse um número de série, um número de fabricação. Toda vez que você vai habilitar um aparelho junto à operadora, esse número é enviado também pelo aparelho. Certo? Ele é enviado para a operadora. A partir do recebimento desse número pela operadora, é feita uma checagem num banco de dados mundial para verificar se aquele e-mail, aquele número é válido ou não é válido, ou seja, se está regular ou não está irregular. Nesse momento, ela identifica o celular irregular, e aí o celular irregular procederá ao bloqueio dele. O bloqueio atinge apenas os aparelhos comprados a partir do dia 7 de janeiro deste ano. Quem tem um telefone irregular tem recebido uma mensagem via SMS da operadora telefônica informando que o bloqueio acontecerá neste domingo. A medida também vale para todo celular que for habilitado a partir de agora. O consumidor pode se prevenir pesquisando no site Celular Legal da Anatel se o e-mail, uma espécie de número de fabricação que vem no aparelho, é regular ou não. O selo de certificação da Anatel no aparelho é também outro indicador de garantia. 244 mil celulares já foram bloqueados em todo o país. Outros 531 mil receberam mensagens de aviso sobre o desligamento. Quem tem um telefone considerado irregular deverá procurar a empresa ou pessoa que vendeu o aparelho para buscar os direitos do consumidor. Tem que procurar quem lhe forneceu o aparelho, né? Seja pessoa física, seja uma loja, e fazer valer seus direitos de consumidor, porque ela comprou um aparelho que não poderia ser utilizado aqui no Brasil. E daqui a pouco, trabalhadores vão às ruas em protesto contra a reforma da Previdência. E na capital, comemoração de 5 anos do Centro para Pessoas com Deficiência. Forças sindicais e centrais de todo o país fizeram hoje mobilização pelo Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência. A data marca a resistência dos trabalhadores contra o fim do direito à aposentadoria. A concentração foi em frente ao prédio da Previdência Social. Trabalhadores de várias centrais sindicais se reuniram para dizer não à proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Eles alegam que o projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional retira direitos históricos dos trabalhadores, sem corrigir as distorções com outras categorias que continuariam com os privilégios mantidos. Entre as queixas dos trabalhadores estão a obrigatoriedade de uma idade mínima para se aposentar e o aumento no tempo de contribuição, o que não garantiria, ainda assim, o direito a uma aposentadoria integral. Prejudica todos os trabalhadores, independente de categoria, do trabalhador rural ao servidor público. Então nós estamos aqui para protestar e dizer para eles que somos contra a reforma da maneira que está no Congresso Nacional e no Senado Nacional. Uma das categorias mais afetadas pela reforma seria a dos professores. Hoje a mulher professora é 25 anos de carreira e 50 de idade. E passa para 30 de carreira e 60 de idade e ainda com agravante, não levando o valor integral. A manifestação contou com o apoio de políticos maranhenses. É necessário alertar o povo brasileiro que a proposta de reforma encaminhada pelo presidente da República, ela é uma proposta contra o povo trabalhador, contra o povo pobre, é uma proposta para instituir um regime de capitalização para favorecer ainda mais o sistema financeiro do Brasil, portanto ela é inaceitável. Durante o protesto, trabalhadores entregaram jornais e panfletos para quem passava pela avenida. Às 9h30 da manhã,
Os dois lados da pista foram interditados e os manifestantes seguiram em caminhada até a Praça Deodoro. Além da capital, o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência ocorreu em pelo menos outras 20 cidades do Maranhão e também em todos os estados da federação. Para as centrais sindicais, a paralisação é apenas um alerta que pode desencadear uma greve geral dos trabalhadores em todo o país. Em Presidente Dutra, trabalhadores também foram às ruas em protesto contra a reforma da Previdência. Veja na reportagem de Antônio Roque. Simultaneamente foi realizado uma mobilização Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência. Para reivindicar, mostrar que não estamos mortos e que vamos lutar até o fim contra essa reforma da Previdência, que é contra todo e qualquer brasileiro da nossa família. A reforma que aí está, como está, só traz prejuízo. E nós, trabalhadores, não aceitamos. O diretor dos sindicatos urbanitários do Maranhão fala da importância do evento. Nós queremos dizer a eles que nós somos contra essa reforma. Até porque, se você for analisar o que ele está colocando, o tipo de contribuição para os homens, para as mulheres, para os professores, para os universitários, enfim, para toda a classe trabalhadora, nós vamos perder todos os direitos que conquistamos há muitos anos. O presidente da FETRAX acha um absurdo da reforma da Previdência. Tirar os direitos dos trabalhadores, dificultar a aposentadoria dos pobres, economizar dinheiro para pagar banco, para botar dinheiro em banco, e isso não é uma Previdência que nós queremos. E o Centro-Dia, uma das principais referências no atendimento a pessoas com deficiência em São Luís, completa hoje 5 anos de atuação na capital. A recepção foi feita pelos usuários do Centro Especializado de Reabilitação da Cidade Operária. Hoje, no dia do aniversário, a produção ficou a cargo deles. Repórteres, câmeras, a equipe de produção toda preparada para fazer a cobertura desse grandioso evento. Momento importante para comemorar a inclusão social. Ajudando a família, ajudando eles a poderem fazer esse processo de autonomia. Nas pequenas coisas, nas conquistas do dia a dia. É um processo lento, um processo gradativo, mas que vai envolvendo a família é uma extensão da família, da casa, do lar, aqui no Centro-Dia, acompanhado por um profissional que tem uma habilitação para isso. O Centro-Dia, mantido pela Prefeitura de São Luís, atua no atendimento integral de pessoas com deficiência, de todas as idades, cuidadores e familiares. É um grande avanço na assistência da nossa cidade e hoje viemos aqui comemorar com todos os presentes essa data tão especial e importante para a Prefeitura de São Luís, para a nossa cidade. Neste 22 de março é quando é comemorado o aniversário do Centro-Dia. Já são 5 anos garantindo atendimento às pessoas. Patrícia, de 25 anos de idade, tem deficiência múltipla, baixa visão e síndrome de Turner. Depois que começou a ser atendida no Centro-Dia, obteve vários avanços na vida. Desenvoltura, fez curso de panificação e já foi aprovada na primeira etapa do curso de Biologia da UEMA. Ajudar as outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, para poder ajudar eles. Você tem esse sonho? É. Atualmente, 38 usuários são atendidos no Centro-Dia. Se somarmos cuidadores e familiares, o número de pessoas atendidas chega a quase 100, por uma causa muito nobre, a inclusão social. E vejo os meninos nos entrevistando, nos recepcionando de uma forma diferenciada para celebrar 5 anos de evolução, 5 anos de inclusão, de avanço e de um serviço que eu tenho muito orgulho de dizer que é referência nacional. E daqui a pouco, o jogo entre Ceará e Santa Cruz pelo Nordestão terá cobertura da TV Difusora. E ainda, profissionais de saúde participam de discussão em eventos sobre a vida após morte. Falar sobre a morte nem sempre é fácil. Por isso, um grupo de pesquisadores se reuniram na primeira edição do Café da Morte. O nome é, para a maioria, digamos, estranho, Death Café, ou Café da Morte, em uma livre tradução. Mas afinal, do que se trata mesmo? Estou lendo agora o panfleto aqui. Sobre temas que às vezes a gente tem um certo tabu de conversar.
O Café da Morte chegou ao Brasil em 2014, em São Paulo. E agora, mais recentemente, vem sendo divulgado no Brasil e criado esses grupos. Aqui em São Luís é o primeiro grupo, é o primeiro encontro. A ideia é debater sobre a morte não como um tabu, mas como uma etapa natural e comum a todos. Eu acho que as pessoas elas precisam quebrar esse tabu e precisam aprender a falar disso com mais naturalidade. E logo na primeira edição, dá só uma olhada na quantidade de interessados no assunto. A maioria médicos e enfermeiros. É preciso que haja, na verdade, uma naturalidade em poder discutir isso de uma maneira tranquila com o paciente, com a família. Quando a gente fala sobre discussão de morte, a gente não está falando sobre eutanásia, a gente está falando sobre o cuidado do ser humano para além da doença, para além da patologia que ele carrega, né? E para quem acha que desse assunto não é bom nem falar, as pessoas têm medo de falar de morrer, as pessoas não querem falar, acham que é mau agouro falar da morte, mas morrer é tão solene quanto nascer. E é um assunto que a gente precisa falar sem medos. E amanhã, a partida entre Ceará e Santa Cruz marca a 7ª cobertura da TV Difusora na Copa do Nordeste. Todos os detalhes do jogo que acontece na Arena Castelão, no Ceará, a partir de 3h45 da tarde. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite e até mais.